Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft e eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie a sua conta. Aproveite o papo reto. Boa noite, pessoal. Hoje eu vou comentar um pouco sobre uma ferramenta que a gente começou a utilizar aqui na Bluesoft para facilitar o provisionamento das máquinas, o Ansible. Aqui tem uma frase do mentor meu e do Antônio, que ele não gosta muito do Ansible, então ele acha que um script bom mesmo para provisionar a máquina é um script SH com 500 linhas. É a filosofia do nosso Daniel Carneiro. Então, para começar, primeiro, por que a gente quer usar uma ferramenta que auxilie o provisionamento das máquinas? Por que você quer deixar esse código de provisionamento em um repositório, reutilizar ele? Por que ter todo esse trabalho? Porque todo mundo sabe que deixar uma tarefa automatizada dá um baita de um trabalho. Então, por que não a gente chegar numa máquina, fazer SSH e instalar tudo? Então, contar uma história que aconteceu aqui, que a gente usava uma máquina Spot, que lá na AWS, você consegue criar máquinas spots que são o quê? É uma máquina com custo bem abaixo, você determina um valor máximo que você quer pagar, e aí conforme a demanda dessas máquinas, esse preço vai subindo. Se ele subir e ultrapassar aquele valor máximo que você estipulou, sua máquina é desligada. Então isso pode acontecer no meio da produção. A gente tinha uma máquina de build, que era spot, a gente não tinha script de recriar ela, e caiu essa máquina, e para subir foi um baita no trabalho, então a gente não conseguiu fazer deploy na nossa aplicação, e graças a essa a gente não tinha, a gente só subiu a máquina, foi lá, fez SSH, instalou todos os pacotes que a gente queria, mas não tinha nem histórico do que foi feito. E aí deu muito trabalho para recriar ela, foi uma lição que a gente aprendeu. Então, a gente escolheu o Ansible. Por quê? Essa é uma das outras soluções. Temos o Chef, o Puppet, o Saltstock e o Ansible. E a gente resolveu escolher o Ansible por alguns motivos. Primeiro, a curva de aprendizado dele é bem melhor. E, assim, se você vai fazer o Chef ou o Puppet, você tem que aprender a linguagem dele, você tem que entender como que ele funciona bem por trás para você conseguir evoluir alguma coisa. Ele não precisa de um agent instalado na máquina. Então, se eu instalar o Ansible, eu instalo nesse notebook aqui agora, e se eu tiver IP e uma chave SSH para qualquer máquina que eu tenho lá na Amazon, eu vou conseguir provisionar ela usando o Ansible. Já com o Chef, com o Puppet ou com o SaltStack, já não, porque eu precisaria ter um agent instalado lá. Ele é extensível, ele tem um Ansible Galaxy, que é tipo um repositório de módulos, então muita coisa que eu precisaria instalar na mão, fazer um script, eu só vou nesse Ansible Galaxy, baixo e reutilizo o código que a galera já perdeu tempo fazendo. E as configurações, a execução é ordenada. Esse é um problema que a gente tem no Puppet. Se a gente vai rodar, se eu quero fazer uma execução, eu quero que ele crie esse diretório, eu quero que ele copie um arquivo para esse diretório, depois eu quero que ele instale alguma coisa que dependa desses arquivos, eu preciso falar que preciso linkar eles. Já no Ansible não, eu coloco isso ordenado no arquivo e ele vai ser executado na ordem que eu coloquei, eu não vou precisar ficar controlando isso. E para que a gente quer ter um gerenciador de provisionamento? Primeiro de tudo, é controle de versão, você saber exatamente o que está instalado naquela máquina. Se você precisar recriar ela, você só precisa executar um comando que ela vai ser recriada. Não precisa ter o trabalho todo de novo, que é a replicação. E aí idempotência, que é o quê? Se eu fui lá, a minha máquina tinha um Nginx e o Jenkins instalado. Só que eu, por algum motivo, eu quis colocar um web service em Sinatra. E eu só quero instalar essa parte do Sinatra. Eu tenho que adicionar isso ao meu script e rodar esse script de novo. Então a idempotência é o quê? É garantir que quando eu executar de novo, não vai mudar o estado anterior da aplicação. Não vai tirar o Nginx, não vai quebrar o Jenkins, não vai quebrar. Ele só vai adicionar essa outra versão. Só vai adicionar o Sinatra. Para instalar o Ansible é muito simples. No Mac é o Bring Install Ansible, ou em qualquer, se você quiser no CentOS ou no Red Hat, qualquer outra distribuição, você dá um pip install Ansible, ou o seu gerenciador de pacotes. Beleza. Tudo começa aqui. Esse é o comando inicial do Ansible. Ansible Playbook, build yum, -m production. É isso daqui. O que são essas? São três coisas assim mais importantes. Eu vou falar qual playbook que eu quero rodar, que no meu caso é o build, e qual que é o meu inventory, que é o de produção.
que está definido quais são os meus grupos de hosts e quais os IPs dele, qual é o endereço deles. Esse aqui é um playbook. Então é bem simples. Vou começar, vou falar assim, ó, acabei de criar, eu quero criar uma máquina na Amazon. Quero criar uma máquina na Amazon e provisionar ela. Então, basicamente, eu preciso criar um playbook, que é esse arquivinho aqui, que é justamente aquele build que eu citei, esse primeiro parâmetro. Então, aqui, a primeira parte eu falo, usando meu host, localhost, porque ainda não tenho uma máquina, eu vou e executo esse role, esse true creation. Que esse role vai fazer o quê? Aqui no meu caso, ele vai pegar e criar uma máquina na Amazon com as características que eu escolher. Depois, a parte de baixo, ele vai executar nos hosts, esses dois hosts, que foi o resultado dessa criação, ele vai executar esses roles, BlueSoft Common, Setup e Build. Basicamente, isso aqui é o que eu preciso para começar a provisionar uma máquina. Essa é uma das etapas. Onde ficam as tarefas que vão realmente fazer efeito na máquina? Onde que eu coloco para executar? Para instalar um pacote ou para copiar um arquivo? É nesse roles. Vamos pensar que um role é mais ou menos como se fosse uma gen do Ruby. Então ele é uma parte, é um módulo que vai compor o seu provisionamento. Então ele é composto disso daqui, de arquivos, de handlers, de tasks, templates e de variáveis, de vars. Então beleza. Files. Quais são os arquivos para você provisionar aquele módulo? Por exemplo, eu vou fazer alguma coisa que vai comunicar com um banco de dados, então eu preciso do meu JDBC, ou JDBC, por exemplo, eu vou comunicar com o Oracle, então eu preciso do meu JDBC. Os handlers são umas tasks que respondem a um evento. Então eu quero criar alguma coisa que eu mudo o arquivo de configuração do Nginx. Eu quero que no final desse provisionamento ele execute um restart no Nginx. É nos handlers que eu vou criar. Tasks são as listas de tarefas que serão executadas. Templates são arquivos que vão ser gerados em runtime, baseado nas variáveis do Ansible. E as variáveis são as variáveis compartilhadas entre todo o role. Então mais ou menos são esses os arquivos que compõem um role. Então toda task começa com esse main. Então aqui é o que eu vou, no meu caso, eu separei em vários outros arquivinhos para ficar um pouco melhor a separação. Mas eu poderia ter toda a listagem de todas as tarefas aqui. Nesse caso eu vou, por exemplo, aqui eu vou fazer o hostname, eu vou definir quais são os sudoers da máquina, vou criar um usuário, instalar os pacotes e instalar o Docker. Então cada um desses arquivos faz a sua própria execução. Então aqui eu vou dar um exemplo desse Docker YAM, que é o último, que é esse último aqui. Qual que é o objetivo desse arquivo? Instalar o Docker. Então como eu faço? Então no começo eu tenho um que criou, ele vai criar o arquivo do Docker, vai fazer um symlink e vai instalar o Docker pelo YAM. Isso aqui é uma task. Então cada um desses blocos aqui é uma execução, ele tem como objetivo fazer alguma coisa, alterar o estado da máquina. Então no primeiro aqui eu ponho o nome da tarefa e o que ela vai executar. Esse file é o nome de um módulo do Ansible. Então eu estou falando ali, nesse file ele tem uma documentação própria lá no Ansible, que ele vai mexer com as configurações de um arquivo. Aqui eu falo que o meu file path, media ephemeral docker, owner root, group root, state director. O que ele vai fazer? Ele vai criar um diretório. Então eu queria esse diretório media ephemeral docker. No de baixo também estou usando file, só que eu estou criando um symlink entre o media ephemeral docker e o var lib docker. Eu crio um state link. Então esse file ele serve para criar diretórios, para fazer link, para copiar arquivos de um lugar para o outro, para alterar a permissão, tudo que mexe com file, eu vou usar esse módulo de file. Então aqui eu usei 3. Né, um para criar um diretório, para criar um symlink, e aqui para eu criar outro diretório também. E no final de tudo, eu vou instalar meu Docker, que eu vou usar o YAM, que é o meu gerenciador de pacotes. Quero qual o estado dele, eu quero colocar a última versão e vou fazer ele com sudo. Então fica bem assim, dá pra ver que você não precisa nem entender direito como que funciona o Ansible para você ler esse arquivo e saber, pô, ele está criando um arquivo, está fazendo um symlink, está criando um diretório e está instalando o Docker. Então é bem simples. Toda tarefa, ela pode ter uma tag, que eu quero executar. Eu vou provisionar uma máquina, eu já tenho a máquina provisionada,
eu só quero executar uma parte dela. Então eu quero executar só essa parte do Docker. Então eu coloco uma tag e executo menos tags igual a Docker. Todas as tags são iguais, só vai mudar qual é o módulo que você vai usar. Se é o Diffy, se é o YAML, se é um que você criou, enfim. Tem muitos lá na documentação do Ansible. Tem para o que você quiser, lá tem. Ou se não tiver, você cria. Então beleza. O task já foi. O handlers é aquilo que eu criei. Então aqui é outra task que ela faz um template. Basicamente eu quero, só um exemplo, só que ele vai notificar esse restart main cache e restart Apache. Aqui pode ser um arquivo de configuração que vai instalar, vai configurar o main cache lá no meu Apache. Esse notify é o que vai dizer para um handler ser executado no fim do provisionamento. Então aqui lá, restart main cache. Tem um handler com o mesmo nome, restart main cache, que ele vai executar esse módulo de service do Ansible, falando, o meu main cache, eu quero o estado dele restartado no final da execução. Esses handlers servem basicamente para isso. Sim, a única utilização dele que eu vi até agora foi de restartar serviço. Se alterou um arquivo de configuração referente a ele, quero restartar ele só no final. Então é o handler. Templates. Aqui é um template de um database.yam do Rails. Então eu tenho lá várias aplicações. Posso ter um staging, eu posso ter um production, um environment de production numa aplicação Rails, e eu posso ter vários hosts, cada um tem vários endereços aqui. E eu não vou criar um arquivo desse para cada máquina nova que eu criar, eu quero que isso fique dinâmico. Então aí eu uso um template, e ali eu passo uma variável, por exemplo, RailsEnv, que essa variável foi informada no início da execução, pelo parâmetro menos extravars. Então eu posso colocar menos extravars, RailsEnv igual a produção.bluesoft.com.br. Aí ele vai quando ele for usar esse template, ele vai colocar lá, no lugar dessa variável, ele vai substituir pelo produção.bluesoft. E essas são as variáveis, que é aquele último pedaço aqui, são as variáveis. O que são as... Variável é basicamente isso, eu defino alguma coisa que vai ser usada no role inteiro. Posso definir variáveis de vários níveis, variáveis de hosts, que eu vou definir para cada host, eu tenho uma variável específica, eu posso definir variáveis que vão estar acessíveis pelo playbook inteiro, por todo o provisionamento, ou posso definir variáveis específicas pelo role. Quando eu coloco dentro da pastinha do role, aí fica só nele, que é esse caso. Por exemplo, eu tenho uma lista chamada packages, que tem o Git, o JDK8, o Apache Maven e o Python. E aí eu uso nesse meu role install common packages. Em vez de eu querer fazer o YAML várias vezes para instalar cada pacote, eu só defino uma iteração with items package. Então ele vai pegar todas aquelas variáveis e vai executar esse comando uma vez para cada uma daquelas variáveis. Então ele tem essas funções que facilitam bastante quando você vai criar seu script. Para executar o playbook, a sintaxe é essa. Ansible playbook, o nome do seu playbook, -i, qual o seu inventory, extravars. São todas as variáveis que você quer colocar só no tempo. Além daquelas variáveis que você tem definidas no playbook, são as variáveis que você define no tempo de execução. Aqui no caso, o meu environment é beta, e eu quero colocar, e a minha equipe é águia, então eu vou fazer configurações específicas para essas variáveis. E a minha tag é Docker Run, eu só vou executar as tasks que tiverem com essa tag configurada. Então fica muito mais simples assim e consome menos tempo quando você for executar. Então esse aqui é o resultado. Eu executei o Docker Run, que inclusive é algo que a gente está fazendo aqui na BlueSoft, é rodar os testes de aceitação usando o container Docker em várias instâncias da Amazon, em várias instâncias do Spot. Por isso que a gente precisa ter um sistema de provisionamento bem eficiente, para não precisar ficar recriando isso aí toda hora. Então o resultado do meu script é basicamente esse. Eu quero aquele comando. O environment é beta, que a gente tem um environment de beta de estável, e a equipe, eu tenho várias equipes, e são divididas por equipes a execução
dos testes de aceitação. Então aqui eu estou falando para rodar o Docker com os testes. Então todas as minhas tasks referentes ao Docker são essas daqui. Então eu vou rodar a minha imagem do Docker, que roda todos os testes, vou pegar os resultados e zipar eles, e vou pegar qual que foi o resultado da instância, e aqui eu vou testar se o build falhou ou não. Então basicamente é isso, é bem simples. O Ansible tem muita coisa, eu tenho, assim, se você olhar lá na categoria de módulos, tem muitos mesmo. No Ansible Galaxy, que é onde ficam os roles, também tem role para o que você quiser, para instalar o Jenkins, para você instalar o Ruby, para instalar Node, assim, tudo pronto e bem simples. Então é uma comunidade que está crescendo bastante e para utilizar ele é bem tranquilo. Então qualquer máquina que você for criar hoje, vale a pena criar ele, porque a curva de aprendizado e o tempo que você vai gastar automatizando é muito menor do que você tinha antes com outros provisionadores. Algum dos pontos contra ele é quando você tem muitas instâncias para provisionar, que você acaba tendo problema com o throughput de rede, porque você vai fazer SSH, eu quero provisionar 100 máquinas simultaneamente. Aí com o Ansible vai ficar um pouco complicado, porque seu host vai precisar fazer conexão SSH em 100 máquinas e vai dar problema de rede, com certeza vai ter algum problema com o throughput de rede. Mas nesse caso é melhor usar uma solução como o Chef, como o Puppet, que tem um agent em cada máquina e ele fica responsável pela execução, pelo controle da execução. Então é isso aí. Obrigado.